Mudando um pouquinho de assunto, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar hoje para o presidente o programa para baratear carros e parece que ele foi repaginado. Quais foram as mudanças? Interessante, né? Olha só, o governo está fazendo um programa com dinheiro público para fazer a indústria automotiva produzir mais motores a combustão. Não está falando de transporte público, mas enfim, vamos falar sobre esse assunto também. André, seja bem-vindo de novo. Pois é, Piotr, essa declaração foi dada hoje pela manhã pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando ele chega ali então ao ministério e acaba sendo abordado por jornalistas na portaria. Ele disse então que esse programa, que já foi anunciado pelo governo federal dias atrás, de então retirada de pelo menos uma parte do preço, ou seja, desconto em carros de passeio de até R$120 mil, vai ser repaginado. Isso quer dizer o quê? Que vai englobar também carros e, aliás, vai englobar também ônibus, justamente o transporte coletivo, e também caminhões, né, que é para o transporte de cargas. E aí é que vem, então, o detalhe dessa medida. Já se fala aqui em Brasília que o Palácio do Planalto aguarda, então, a reoneração do combustível diesel, que é utilizado, então, pela maioria dos fretes em todo o Brasil. Essa reoneração que estava prevista para janeiro de 2024, ou seja, para janeiro do ano que vem, essa reoneração vai ser antecipada justamente com a proposta ali de acabar cobrindo as despesas, fazendo aquela compensação do que o governo federal deixa de arrecadar com a cobrança desses veículos. Então, essa reoneração que estava prevista para janeiro de 2024 deve ser feita em duas etapas, já começando nos próximos dias, quando houver então o anúncio desses descontos para caminhões e também ônibus, e uma outra etapa ou no segundo semestre agora de 2023 ou também em janeiro de 2024, como já previa inicialmente o governo federal. Ou seja, o governo está dando desconto, pretende dar o desconto em caminhões e também ônibus, mas ao mesmo tempo pretende reonerar o diesel para que as perdas de tributos que são arrecadados nas vendas desses produtos seja compensada. Piotr. André, vamos lá, vamos pegar só essa última frase. O governo está pretendendo reonerar o diesel. O Brasil é movido a transporte de caminhão que é movido a diesel. O governo está pensando em reonerar o diesel, é isso? É uma das saídas para compensar as perdas dessa ajuda à indústria automotiva? É exatamente isso, viu? Inclusive essa medida provisória com as regras para permitir a queda dos valores dos carros, ela deve ser apresentada na semana que vem, né? Então o governo federal deve apresentar na semana que vem essa medida para reduzir o valor desses veículos maiores, né? Como a gente citou anteriormente, ônibus e também caminhões. Essa medida ainda vai ser discutida ainda hoje com o presidente Lula. Fernando Haddad disse que iria despachar com o presidente da República essa questão, então, da ampliação desse programa de desconto de veículos, logo depois dessa cerimônia que está acontecendo nesse momento aqui no Palácio do Planalto, do Dia Mundial do Meio Ambiente. A partir daí, então, é que se pode ter detalhes a respeito de como vai ser feita essa série de descontos em veículos. Inicialmente eram carros de passeio de até R$120 mil. Agora, pela reorganização dessa medida, de acordo com o ministro Fernando Haddad, esses carros maiores passam a ser contemplados também, sem deixar de lado aqueles carros menores. Detalhes a respeito dessa medida, como eu disse, vão ser discutidos ainda hoje aqui no Palácio do Planalto, encontro que Haddad deve ter com Lula, justamente no sentido de afinar, então, como compensar também as perdas tributárias que decorrem desse programa de desconto em veículos. Mas é fato, então, que o Palácio do Planalto já pretende reonerar o combustível diesel, então, que é utilizado em grande maioria pelo frete rodoviário, para que haja a compensação, então, da perda de arrecadação dos tributos. Muito obrigado, André. Bom, vamos falar um pouco mais de economia, então. Luiz Arthur Nogueira já está conosco aqui. Tudo bem, Piotr? Seja bem-vindo. Vou fazer uma conta rápida aqui de todas as declarações recentes. O governo lançou esse programa, aliás, lançou nada, né? Lançou uma ideia sem conversar com o Ministério da Fazenda na semana retrasada aqui na Fiesp. Isso. Depois
falou para o ministro Haddad, bom, resolve o problema. O ministro Haddad vem com uma proposta, pelo que o André está nos contando, para compensar a perda de arrecadação que vai haver com esse desconto para se ter, obviamente, um preço de veículos mais baratos para reativar a indústria automotiva. Ele quer reonerar o diesel. O diesel é exatamente o combustível dos caminhões, que tem uma posição política muito clara, além do que é o custo hoje Brasil boa parte. Daí o governo faz tudo isso para, obviamente, conseguir esses descontos. Só que é o seguinte, está gastando mais, tem um problema gigantesco. Para as pessoas comprarem carro, mas aí elas precisam de taxa de juros mais baixa. Só que essa taxa de juros não vai baixar se o governo não gastar menos, mas ele está gastando mais. Exato. Como é que vai se fechar essa conta? Tá tudo errado, Piotr. E vou além. O governo tomou posse? Tomou, mas ser um plano de governo, né? Ah, tá bom. É tudo no improviso. Eu acho que a gente tem que fazer um raciocínio aqui muito importante. 80% do transporte de cargas no Brasil é feito por rodovias. Portanto, o agronegócio é escoado, Brasil afora, por caminhões. Se você eleva o preço do diesel, aumenta automaticamente o preço dos alimentos. Aquele alimento que é vendido nas feiras, nos mercados do país inteiro. Conclusão, Piotr, para você baratear carro, que queira ou não, é de uma classe média alta que compra, você vai gerar um aumento de alimentos para os mais pobres? É isso que o governo está fazendo? O governo que dizia que ia cuidar dos mais pobres. Que é do povo. E que não está gerando emprego. Exatamente. Não está criando condições de retomar o crescimento do país, porque o crescimento do país é o que vai trazer emprego, emprego traz renda. Bom, daí a roda da economia gira e gira bem. Piotr, o que a indústria automotiva precisa não é de voucher para comprar carro. Ela precisa de competitividade, de um país com uma infraestrutura, com uma carga tributária mais coerente, portanto, uma reforma tributária. Precisa de queda de juros e, portanto, de um governo que gaste menos para que o Banco Central consiga reduzir juros. Está tudo errado, Piotr. O governo está indo só no sentido contrário do que seria, no mínimo, razoável pelas regras mais básicas e eloquentes da economia. Né? E para piorar, Piotr, são 15 dias à espera desse plano. O que aconteceu no mercado automotivo, nas concessionárias? As vendas paralisaram. Está todo mundo esperando para comprar o carro. Ou seja, no curto prazo está atrapalhando o setor automotivo e não ajudando. Sem contar, essa história de reonerar diesel não vai ficar tão simples assim. Tem movimento dos caminhoneiros que daqui a pouco vai voltar a se manifestar.